Uma boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termodinâmica. E nessa aula, nós teremos apenas a minha presença, visto que a Sara ela tem algumas questões acadêmicas dela, né? Algumas coisas para fazer, e ela não pode estar presente. Mas com certeza daqui a 2 semanas, na nossa última aula dessa área, ela vai estar conosco, tá? Então hoje a aula será apenas comigo. Nós vamos abordar dois assuntos muito interessantes nessa aula. A primeira e a segunda lei da termodinâmica. E é muito importante que, antes de qualquer conceito a ser abordado, que vocês saibam que o assunto que vai ser tratado nessa aula é muito importante também para a próxima. Na próxima aula, que será a última, nós vamos abordar as máquinas térmicas, os ciclos, a eficiência dessas máquinas e também o conceito de entropia, de uma maneira mais simplória, mas que é importante, tá? E esses assuntos geralmente são os de maior incidência no Enem, em relação à área de termodinâmica, junto com a parte de calor específico, calor latente e outras propriedades térmicas, como a condutividade térmica, tá bem? Então, esse assunto é muito importante, e ele é um pouco mais refinado do ponto de vista teórico. Então, a sua análise ela é talvez um pouco mais complexa, mas é totalmente possível para nós. Então, ao longo dessa aula, a gente vai abordar esses dois assuntos. Primeira e segunda lei da termodinâmica. Então, cada área da física possui a sua terminologia específica. Aqui na termodinâmica, é interessante a gente dar uma revisada, talvez não tenha ficado claro algumas coisas, mas a gente vai trazer 3 revisões que são pertinentes a esse momento. A primeira delas é sobre o que é um sistema. Ao longo da aula eu vou falar sistema termodinâmico, sistema, mas o que é isso? Né? Ela vai ser a nossa porção do estado, na qual eu vou me direcionar ao seu estudo. Então, é o meu objeto de estudo. Então, por exemplo, se eu estou analisando um gás contido dentro de um recipiente adiabático, aquele gás vai ser o meu sistema, por exemplo. O segundo termo é uma fronteira. O que é a fronteira? A fronteira vai ser a limitação do sistema em termos espaciais. A fronteira, na verdade, pode ser o intermédio entre o sistema e a vizinhança. Então, a fronteira ela é literalmente o meio do caminho, por exemplo. É o que separa o sistema de uma vizinhança. E a vizinhança é a região do espaço que faz fronteira com o sistema. Ou seja, se nós temos, por exemplo, um gás confinado num recipiente, a parte do meio ambiente, a parte externa, é a nossa vizinhança. A fronteira, ela pode ser considerada como, por exemplo, as paredes desse recipiente. E olha que interessante, uma fronteira, ela pode ser rígida ou móvel, e ela pode ser adiabática, ou seja, ela não permite transferência de calor, ou então diatérmica, que permite a transferência de calor. No caso, quando nós falamos em calor, é interessante citar sempre que energia é uma energia em trânsito. Calor é um processo de transferência de energia, tá bem? Que se deve unicamente, nesse caso aqui, à diferença de temperatura, tá bem? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser expressa de várias formas distintas, mas que são equivalentes. Inicialmente, aqui, com essa equação, a gente pode pensar que a primeira lei da termodinâmica ela vai identificar a existência de uma equação de estado chamada energia interna. Essa equação de estado ela está presente como a equação 1 para nós. E muitos livros, muitas bibliografias vão atribuir à primeira lei da termodinâmica essa equação aqui. Mas essa equação, somente ela, não nos define realmente o que é a primeira lei da termodinâmica. Notem que é muito importante, por exemplo, a gente saber, em termos de energia, o conceito que está sendo tratado aqui. E como nós vimos lá na primeira aula, o próprio conceito de energia no contexto da física, embora seja um conceito fundamental, com recursos, digamos assim, básicos, ele é quase impossível de ser descrito. O termo energia ele é muito complexo, embora seja um conceito fundamental. Então, em função dessa equação de estado, a gente pode entender que para cada sistema termodinâmico, e nós já estamos utilizando os termos corretos, sistema termodinâmico que esteja em equilíbrio, nós podemos caracterizar, em função dele, uma função de estado. E essa função de estado é justamente a equação 1. Essa função, ela nos representa a energia interna. Como nós já vimos, a energia interna de um sistema, ela pode ser atribuída
a soma de todas as energias que estão presentes ali. Então, nós temos a energia cinética de translação, a energia cinética de rotação das moléculas, por exemplo. Existe a energia potencial interatômica, por exemplo. Então, a energia interna de um sistema ela vai ser a soma de todas essas energias, tá bem? Bom, mas essa equação 1 aqui ela é interessante porque ela nos dá um ΔU, e esse ΔU que é a nossa variação de energia interna. Então, notem que já não estou falando apenas de energia, e sim de variação. E essa variação, ela está atrelada, vinculada a duas grandezas. Uma delas nós já conhecemos de maneira bem trabalhada, que é o calor, que é a letra Q, representada pela letra Q. E a outra grandeza, que é o trabalho. Então, o calor, tanto o calor quanto o trabalho, são manifestações, formas de energia. E tanto o Q quanto o W eles vão representar as energias transferidas para esse sistema mediante uma variação de energia interna. Tá bem? É válido citar também que quando o calor quando a energia, seja pelo processo de calor ou seja pelo processo de trabalho, ela ingressa no sistema, tanto o calor quanto o trabalho serão positivos. Tá bem? Bom, então, nós temos aqui a lei da termodinâmica que, de maneira, em termos de definição, enfim, ela nos traz a possibilidade da conversão de trabalho em calor e vice-versa. Formalmente, a gente pode definir com essa definição aqui, até ficou redundante, né? A soma do calor trocado por um sistema e do trabalho realizado por um ou em um sistema, ela é igual à variação da energia interna desse sistema. Então, notem, energia interna é energia. Calor também é energia. E trabalho também é energia. Então, a variação da energia interna, ela vai mensurar as relações entre calor e trabalho, o exercício dessas duas formas de energia, e como isso vai se dar no meu sistema termodinâmico, assumindo que eu estou no equilíbrio, sistema de equilíbrio, tá bem? Bom, então, como formas de energia, nós vamos ter o calor, e essa energia ela vai ser transferida ao sistema unicamente em função de uma diferença de temperatura. Como, por exemplo, se eu estou analisando o calor de um sistema, na verdade eu estou assumindo que existe uma diferença de temperatura do meu sistema, por exemplo, em relação à minha vizinhança. Por exemplo, é uma possibilidade. Então, no contexto de calor, aqui nós vamos assumir que essa forma de energia ela só acontece em função de uma diferença de temperatura. Mas vão existir outros mecanismos que vão fornecer energia para o meu sistema. E aí nós vamos chamar esses processos de trabalho. Existem, como a gente vai ver no próximo slide, algumas possibilidades. A compressão de um gás ou expansão, a movimentação de pás em um meio fluido, por exemplo, pode ser uma forma de trabalho, mas já não é o nosso interesse aqui. Mas a conclusão, né, e a própria concepção da primeira lei da termodinâmica e a sua prova, digamos assim, em termos experimentais, se deu através da geração de trabalho por um outro processo que não envolve compressão ou expansão. Mas aqui a gente vai, até pela própria aula que nós tivemos na outra semana, em que a Sara falou, e eu e a Sara falamos sobre gases ideais, nós vamos relacionar a produção de um trabalho em função da variação de um volume. Então, nós estamos considerando compressão e expansão apenas, nesse caso aqui. Ao longo da aula, a gente vai tratar apenas sobre isso. Mas é bom vocês saberem que existem outras formas de realizar trabalho nesse contexto. Então, o experimento e o físico responsável, né, pela primeira lei da termodinâmica enquanto comprovação experimental foi o James Prescott Joule, tá? E esse experimento se chama equivalente mecânico da caloria. Pelo próprio nome, a gente já identifica uma coisa. Existe um equivalente à caloria, ou seja, a transferência de energia na forma de calor, que também é uma outra energia que também pode ser transferida ao sistema. E são equivalentes. E, na verdade, o equivalente mecânico da caloria é um experimento que faz com que a temperatura de um sistema seja elevada sem o fornecimento de calor, por exemplo. E isso se dá através do trabalho. Então, existe uma comprovação de que a realização de um trabalho eleva a energia interna de um sistema, por exemplo, e isso, por consequência, eleva a sua temperatura também.
E olha que interessante. Esse experimento foi feito por volta da década de 1840. E ele consiste... Eu vou pegar aqui agora os marcadores aqui. Só um momento. Acho que aqui. Os marcadores, só para a gente ter uma noção. Aqui. Uma caneta. Perfeito. Não, acho que eu desativei a caneta. Só um momento. Aqui. Então, nesse recipiente aqui, ó, tá um pouco ruim aqui, não sei, a tela tá muito pequena. Mas nesse recipiente ali, nós temos paredes adiabáticas, ou seja, nós temos um recipiente contido por, ou melhor dizendo, dentro desse recipiente nós temos água, tá? E as paredes desse recipiente são adiabáticas. Isso faz com que não há permissão, não há fluxo de calor para a vizinhança. Então, o nosso sistema, que é a nossa água, ela está contida em um recipiente adiabático. E através dessa manivela aqui em cima, ó, através da movimentação dessa manivela, essas pás aqui, ó, de baixo, vão fazer um movimento circular na água, e aí, através dos procedimentos experimentais, ele conseguiu ver que com a realização de um trabalho, e a gente vai chamar de um trabalho outro, porque não se deve à compressão ou expansão do volume de água, com a movimentação dessas pás, ele conseguiu elevar a temperatura do sistema sem a utilização de calor. Até porque esse sistema é um sistema fechado, hermético, não existe transferência de calor. Ou melhor, esse sistema está contido num recipiente adiabático. Então, não existindo a transferência de calor, a única forma que foi encontrada e que foi comprovada para que a energia interna desse sistema se elevasse foi justamente pela realização de um trabalho. E esse trabalho ele é realizado pelas pás que movimentam a água. Então, a água teve a sua temperatura elevada apenas com a movimentação das pás, sem que houvesse o fornecimento de calor por um agente externo, presente na vizinhança, por exemplo. Então, é muito interessante esse experimento que nos mostra que é possível elevar a temperatura de um sistema fornecendo calor, mas também realizando trabalho. Okay? Então, esse experimento ele foi fundamental, já faz um bom tempo que ele foi feito, mas os seus resultados são importantes até os dias de hoje, que comprova que a primeira lei da termodinâmica pode ser mostrada aqui e comprovada experimentalmente, teoricamente também, com seus devidos embasamentos empíricos e experimentais. Bom, então olha só, nós já vislumbramos um pouco da equação, que a equação 1 é aquela, ΔU é igual a Q mais W. Então a energia interna, como já foi dito, é a soma de todas as energias do meu sistema. E aí nós temos duas perguntinhas que serão respondidas num próximo slide. A número 4 nós temos, por exemplo, nós já estudamos as mais variadas formas de se calcular calor. Nós temos uma possibilidade, por exemplo, que, vou escrever aqui em cima, é igual a C delta T. Olha só, que interessante. O delta T é uma variação de temperatura. Bom, se o meu sistema está em equilíbrio térmico com outro sistema, por exemplo, com outro corpo, um corpo e outro corpo estão em equilíbrio térmico, a variação de temperatura é zero, então não vai existir transferência de calor. Então, se esse termo aqui, ó, for zero, o meu Q automaticamente vai ser zero. Então, se não existe variação de temperatura, não existe transferência de calor. Isso foi falado de um ponto de vista teórico, e aqui, através da equação, a gente pode comprovar isso também. E lembrem-se que esse C é a nossa capacidade térmica ou capacidade calorífica. Dependendo do livro que você estiver analisando, ele vai poder falar das duas formas diferentes. Mas a gente já aprendeu muitas formas de calcular o calor, né, de um sistema, por exemplo. Mas trabalho ainda a gente não fez isso ainda. E como é que a gente pode calcular o trabalho? Justamente através dessa equação aqui, a equação 2. Então, agora eu vou usar um marca-texto, que eu acho que é melhor aqui. Através dessa equação aqui,
a equação 2, nós conseguimos calcular o trabalho realizado para um sistema. E esse trabalho ele vai ser dado por uma pressão e a variação de um volume. Quando eu falar em variação de volume, eu estou assumindo um fenômeno de compressão ou expansão. Tá bem? No caso da compressão, o volume é diminuído, no caso da expansão, o volume é aumentado em relação ao volume inicial. Tá bem? Bom, aqui nós temos algumas relações que são interessantes. Por exemplo, o calor vai ser positivo quando o sistema recebe, ou quando o gás recebe esse calor. Que é como eu disse para vocês, quando o calor entra no sistema, o sinal é positivo. Quando o gás, ou o sistema perde esse calor, ou seja, esse calor ele é transferido, ele é rejeitado para a vizinhança ou para outro meio, o sinal é negativo. De maneira análoga, quando o trabalho, a energia do trabalho, ela é recebida pelo sistema, ela entra no sistema, esse trabalho é positivo. E aí, quando o gás realiza o trabalho, por exemplo, sendo comprimido, o trabalho é negativo. Então, e em termos de variação da energia interna, quando a temperatura do gás aumenta, essa variação é positiva. E quando a temperatura do gás diminui, a variação de energia interna ela é negativa. Então, essa aqui é uma tabelinha para ajudar vocês. Vocês vão ter acesso a essa aula depois. E para vocês não confundirem os sinais de Q, W e ΔU, essa tabela é bem interessante para vocês, porque ela compila alguns dados que são importantes, alguns detalhezinhos, né, como se fosse um lembrete para vocês. Tá? Bom, então vamos fazer um exercício. Esse é o nosso primeiro exercício. Para que a gente encontre, em termos quantitativos, a relação entre calor, trabalho e a variação da energia interna, que nos contempla, né, a primeira lei da termodinâmica. Bom, ao receber uma quantidade de calor Q igual a 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema, antes de receber o calor, era de 100 joules, qual será essa energia após o recebimento? Então, observem, quando a gente fala ΔU, é energia final menos energia inicial. Então, analisando esse exercício, quem vai ser a nossa energia, ou melhor, aquele 100 joules vai ser a nossa energia final ou inicial? Vai ser inicial. Ele tinha 100 joules antes de receber essa quantidade de calor e fazer o exercício do trabalho, né? Acontece que, ao receber essa quantidade de calor e fazer o exercício do trabalho, com certeza a sua energia interna vai variar. E aí eu já não vou mais ter aqueles 100 joules, vai ser um outro valor que nós vamos descobrir. Então, a partir da equação 1, que é a equação relativa à primeira lei, nós temos que a variação da energia interna, ela nos dá a soma do calor com o trabalho. Mas observe o seguinte, eu posso obter a energia final apenas readequando os termos, tá? Então, fazendo isso, né, remanejando os termos, eu vou ter que o calor pode ser descrito como a variação da energia interna mais o trabalho. E aí a única coisa que eu fiz no terceiro passo, que é esse aqui, ó, a única coisa que eu fiz foi tirar o ΔU e botar a energia interna final menos a energia interna inicial. Mas o ΔU ele só mantém de forma implícita essas informações. Quando a gente abre o delta, a gente sabe que aquele delta se refere a uma variação, que nesse caso é uma variação de energia interna, tá bem? Bom, então nós vamos utilizar essa equação aqui para encontrar a energia final. Esse processo passou por uma variação de energia interna justamente porque recebeu uma quantidade de calor e, em função disso, realiza um trabalho. Então, a variável Q nós temos, é igual a 50 joules. A variável W temos também, é igual a 12 joules. E nós temos a energia interna inicial, que é os 100 joules. Notem que ele fala assim, ó, sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor, antes, inicial. Porque depois que ele recebe o calor, existe um processo, e aí após ele vai ter ele vai apresentar uma outra energia interna, que vai ser a final. Tá bem? Após o processo acontecer. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser substituir os valores que nós temos.
Então, 50 é o calor, tá bem? A quantidade de calor que foi fornecida para o sistema. A energia interna final nós não sabemos, é o que nós queremos descobrir. A energia interna inicial nós temos, é o 100. E notem que o sinal negativo ele se dá em função da equação, tá? É energia final menos energia inicial. Menos com mais, menos, tá bem? E mais o 12, que é o nosso trabalho. Então, fazendo aqui as operações, nós vamos ter esse resultado. Menos 100 sai do parênteses, porque não está atrelado à variável. Menos 100 mais 12, menos 88. Como eu quero saber a energia interna final, o que eu devo fazer é remanejar aquele 1088 para o outro lado, isolando a variável. E aí, quando o 88 passa para o outro lado, como ele era negativo, passa positivo. 50 mais 88, nós temos como resultado 138 joules. Então, essa vai ser a minha energia interna final após o processo. Um processo onde eu tive uma quantidade de calor inserida no meu sistema e esse sistema realizou, meu gás, na verdade, que é o meu sistema, realizou um trabalho. Ficou alguma dúvida? Perguntas? Vamos ver aqui. Só um momentinho. Boa noite, amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, José. Boa noite, Lucas. Tá bem. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tranquilo? Algum questionamento até o momento? Então, anota do exercício 1. Eu tinha uma energia interna inicial. Esse meu gás, ele recebeu uma quantidade de calor, ou seja, o meu sistema recebeu uma quantidade de calor. Em função disso, esse meu sistema realizou um trabalho. E aí, então, a energia interna inicial que eu tinha, eu já não tenho mais, em função desse processo. Lembrem que como a quantidade de calor foi inserida no sistema e não foi tirada do sistema, a minha energia interna ela vai ser positiva. E aí se a gente pensar, até pelas ponderações que foram feitas, como a energia interna teve seu valor acrescido, ou seja, ela é positiva, então a temperatura do meu sistema aumentou. Tá bem? Essa é a nossa possível conclusão. Uma outra conclusão, o exercício não nos pede isso, mas a gente pode pensar a respeito e concluir que, como a energia interna final, ou melhor, a variação de energia interna, ela é positiva, porque a energia final é maior que a inicial, então nós temos um gás que teve sua temperatura elevada, acrescida, né? Bom, aqui nós temos uma segunda questão, do ITA. Ela tem um pouco a ver com o que nós já vimos nas aulas passadas, mas ela é interessante também. Olhem só. Considere uma mistura de gases, hidrogênio e nitrogênio, em equilíbrio térmico. Observem, em equilíbrio térmico quer dizer que esses dois gases têm a mesma temperatura. Sobre a energia cinética média e sobre a velocidade média das moléculas de cada gás, nós podemos concluir que, antes de ler as perguntas, as possibilidades, as alternativas, a gente deve lembrar das equações em relação à velocidade média das moléculas e também sobre a energia cinética média dessas moléculas. Olha só. Primeira coisa é dois questionamentos que nós temos que fazer. O primeiro deles é o que significa equilíbrio térmico? Como já foi dito, significa que esses dois gases eles estão em mesma temperatura. E o segundo passo é lembrar das equações, porque elas vão nos indicar o caminho correto. Olha só. Observe o seguinte. Nós temos duas equações aqui. Só vou mudar a cor do meu apontador aqui. Bom, olha só. Nós temos aqui duas equações. Velocidade à esquerda e energia cinética à direita. Notem que as duas utilizam o termo temperatura. Ó, tanto essa quanto essa também. Só que se a gente lembrar, a temperatura, por estarem no equilíbrio térmico, os gases têm a mesma temperatura. Então, se tanto a velocidade quanto a energia elas apenas relacionassem temperatura, eu poderia dizer que a velocidade e a energia cinética das duas é a mesma, tanto faz. Mas não é. Por quê? Porque nós estamos considerando dois gases diferentes.
Se a gente for analisar a tabela periódica, nós vamos ver que um átomo de hidrogênio tem a massa molar de 1 grama por mol. E o nitrogênio tem 10 gramas por mol. O que isso implica? Na energia, nós não vamos ver isso diretamente, mas na velocidade, sim. Porque se vocês analisarem, esse M de baixo aqui, ó, ele se refere à massa molar. Portanto, olhem só, se a gente analisar aqui, para o gás, como o gás de nitrogênio ele tem 2 átomos, então ele vai ter uma massa molar de 20 gramas por mol, tá bem? E o gás de hidrogênio vai ter 2 gramas por mol. Então a massa molar do gás nitrogênio ela é maior do que a do gás hidrogênio. E se esse valor de M é maior para o nitrogênio, a sua velocidade média vai ser menor, né? Por consequência, se eu for analisar, por mais que eu tenha esses gases confinados num sistema que estão em equilíbrio térmico, com a mesma temperatura, em função da sua diferença de massa molar, eu vou ver que os átomos de hidrogênio, por exemplo, eles vão apresentar uma maior velocidade média em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? Então, como resposta certa, a energia cinética média é a mesma, porque ela depende apenas da temperatura, né? E se a temperatura dos dois gases é a mesma, então não tem problema. A energia cinética é a mesma para as duas. Mas a velocidade depende não só da temperatura, mas da massa molar. E aí, nesse aspecto, nessa grandeza, esses dois gases diferem, de modo que o gás nitrogênio ele é mais massivo. E sendo mais massivo, a sua velocidade média será menor. Por consequência, as moléculas de gás hidrogênio têm maior velocidade média, se comparadas às de gás nitrogênio. Portanto, a letra E é a mais correta. Vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo até agora? Perfeito? Tá bem. Esse exercício está mais vinculado à aula anterior, de gases ideais, gases perfeitos. Mas, porque essas equações aqui, elas são relativas a essa área, tá bem? Mas é interessante a gente sempre lembrar que existem outras relações, não só com a temperatura, mas muitas vezes com outras grandezas dos átomos que nós estamos considerando, como nesse caso aqui, a massa molar. Tá bem? Notem que tanto para a equação E da energia, quanto para a equação de V da velocidade, eu tenho valores constantes. Então, por exemplo, 3 é um valor constante, ele faz parte da equação. O R também faz parte, porque é a constante universal dos gases. Então, o que poderia mudar? T e M. Só que T é igual para os dois. O que muda? O M. E isso vai mudar a sua velocidade. Velocidade para cada gás, tá bem? No caso da energia, 3 meios, ele é fixo na equação, ele não muda. Depende do gás, se é um gás ideal que eu estou analisando, a sua energia cinética vai ser descrita por 3 meios de kT, onde K é uma outra constante, que é a constante de Boltzmann. Tá? Então, T é apenas a única variável que pode mudar. Só que nesse caso aqui, como estão no equilíbrio térmico, tanto o gás de hidrogênio quanto o gás de nitrogênio têm o mesmo T. Por isso, a energia cinética é a mesma. Tá? Recomendo a vocês que anotem essas equações, elas são muito importantes. Tá bem? Vamos para um terceiro exercício. Esse é um pouco mais, digamos assim, tem um pouco mais de conceitos que a gente deve pensar. Então, olhem só. Exercício número 3, Enem 2014. Um sistema de pistão contendo gás é mostrado na figura. Essa figura aqui, ó. Essa daqui, tá? Essa figura aqui, na verdade, né? Porque nós temos a figura dividida em 2 passos. Mas primeiro vamos tratar dessa primeira parte, que vai ser em vermelho, e a segunda parte que vai ser em roxo, porque roxo é a minha cor favorita, tá? Então, olhem só. Aqui essa primeira parte vermelho, e a segunda parte que a gente vai analisar é o roxo, tá bem? Bom, então nós temos um sistema de pistão contendo um gás, e esse sistema ele é mostrado na figura, indicado em vermelho, como eu mostrei para vocês. Sob a extremidade superior do êmbolo, que pode se movimentar livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Então, esse carinha aqui, ó, esse item aqui, ó, é o nosso êmbolo, tá bem? E em cima dele existe um objeto, tá?
Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, e quando ele fala hermético, é um sistema que tem paredes, por exemplo, adiabáticas, ela está isolada da vizinhança, ou seja, não existe transferência de calor do gás para o meio ambiente, para a sua vizinhança. O calor vai ficar contido no gás. Não existe transferência de calor, de energia. Tá. Então, a partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando um sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como mostrados no gráfico. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois gases diferentes, denominados gás M e gás V. Olhem só, quantidades equimolares. Então, tem o mesmo número de moles para esses dois diferentes gases. São gases diferentes, por exemplo, o exercício anterior mostrava um gás de hidrogênio e um gás de nitrogênio. Poderia ser aqui. Não exatamente esses gases, mas são gases diferentes, mas que possuem a mesma quantidade de moles. Bem? Então, o primeiro passo é entender como funciona esse sistema, tá? E esse objeto inserido em cima do êmbolo faz com que esse ΔH, ou seja, a altura do êmbolo, ela varie. E se a gente analisar, o gás ele pode ser comprimido, o gás está nessa região aqui, ó. O gás está contido aqui, gente. Aqui onde eu estou fazendo os círculos, tá? O gás está contido nessa região aqui. Eu vou até fazer de uma outra cor, fazer um laranja para ficar bem chamativo, tá? Aqui, ó. O gás está contido nessa região aqui. Isso é um pouquinho ali, mas vocês entendem, né? O gás está aqui, ó, nessa região, tá bem? E ele vai sofrer um processo de compressão, quando o seu volume é diminuído, e expansão, quando o seu volume é aumentado. E isso depende da variação ΔH. Então, nós temos uma área considerada, que é a área na qual está contido, a gente está analisando aqui duas dimensões, a área na qual o gás está contido, e nós temos essa mudança, ΔH. Então, a área vezes ΔH nos dá o volume desse gás. Então, essa é a primeira compreensão que nós temos que ter. Tá? Mas lembrem-se que são dois gases diferentes. Já na direita, nós temos um gráfico que relaciona a variação da altura com o calor que é fornecido por esses dois gases. Se a gente traçar um valor fixo, e aí a gente começa a analisar o gráfico. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, gente. Sou um pouco ruim para desenhar. Mas olhem só. Se a gente for analisar o calor fornecido, a gente pode pensar, por exemplo, que como o M está em cima, ele consegue receber mais calor que o V. E não é. Olha só, eu vou mostrar para vocês por quê. O calor fornecido ele está no eixo X, no eixo de baixo. Tá? Então, por exemplo, se eu fixar o mesmo valor de H, vou botar aqui para nós, para conseguir alcançar. Vou tentar fazer uma reta. Aqui, ó, perfeito, uma reta. Para o mesmo valor de altura, o gás M vai estar aqui, ó, M, meu Deus, ficou péssimo, mas tá. E aqui o gás V, tá? Então, para o mesmo valor de altura, a gente nota que o gás M, ele consegue absorver menos calor que o gás V, tá? E essa é uma outra compreensão interessante desse exercício. A relação entre calor fornecido e como esse gás ele vai reagir a esse calor fornecido. Então, se a gente analisar o gráfico, o gráfico ele nunca vai estar ali à toa, ele sempre vai nos fornecer dados muito importantes. Então, analisando o gráfico, por exemplo, nós sabemos que existe um sistema com dois gases diferentes, que são comprimidos e expandidos, existe uma variação de volume, né? E em função disso, a gente nota essa seguinte relação aqui, olha só, que o calor fornecido pelos dois, ou melhor, que o calor fornecido para os gases, ele é diferente para a mesma variação de altura, ou seja, quanto ele foi expandido, ou comprimido também,
né? Nesse caso aqui, expandido possivelmente, né? Então, olhem só. Vamos partir para uma resolução um pouco mais coesa do assunto. Então, se a gente lembrar, o trabalho pode ser realizado por uma compressão ou expansão. Esse trabalho realizado ele é descrito por uma equação, que é a equação número 2. Tá? Que é essa equação aqui. Ó. W é igual a P, esse P é constante, vezes a variação do volume. E eu escrevi dessa forma aqui, como eu já tinha dito para vocês, que o volume pode ser determinado como a área vezes a variação da altura, por exemplo. Se a gente considerar um sistema a pressão constante, que é o nosso caso aqui, para uma mesma variação de altura, o trabalho realizado vai ser o mesmo. Notem que não depende do gás, tá bem? Vai depender da pressão, que ela é a mesma para os dois gases, a pressão é a mesma. E notem que para uma mesma variação de ΔH, e de A também, porque são equânimes, né? O W vai ser o mesmo para os dois gases, tá bem? Se a gente analisar a equação de Clapeyron, nós vamos ter essa seguinte análise. Se vocês lembrarem, a equação podia ser descrita da seguinte forma. PV sobre T. Meu Deus do céu, peraí só um pouquinho. Eu vou escrever em outro lugar aqui. Como é que faz para apagar isso aqui, gente? Acho que é aqui. Nossa, perfeito. Olha só. Vou tentar novamente. P V sobre T é igual a uma constante, que é NR, número de mols vezes a constante universal dos gases, que é R, tá bem? Notem que o P ele é constante, eu vou fixar ele. Então, o que vai mudar? O V e o T. Só que observe o seguinte, nós estamos assumindo que a variação de volume para os dois gases, para uma mesma altura, é a mesma, tá? Então, se nessa equação aqui, P e C é constante, e o V também é constante, o T não pode mudar, para que exista, né, a constância nesse lado aqui. Então, se P não se altera, tanto para o gás M quanto para o gás V, e o V do volume também não se altera, é o mesmo para os dois gases, para a mesma variação de altura, então o nosso T, a temperatura também não vai mudar. Então, aquela relação que a Sara nos mostrou, processo final é igual ao processo inicial, onde existe uma constância, ou seja, V final sobre T final tem que ser igual a V inicial sobre T inicial, nos mostra que se V final e V inicial, ou melhor, se T final e V inicial é o mesmo, então T final é igual a T inicial. O que isso quer dizer? Pode ter ficado um pouco confuso, mas a temperatura dos dois gases também é a mesma. A variação de temperatura, melhor dizendo, entre os dois gases é a mesma. Porque a variação do volume também é a mesma, visto que o trabalho realizado é o mesmo. Então, se a gente analisar, pelo gráfico que a gente lembrava, o calor fornecido, se a gente analisar o gráfico lá que eu fiz para a gente, olha só, o gás M consegue absorver menos calor do que o V, tá? E se a gente analisar aqui, ó, a diferença no comportamento dos gases no experimento decorre de fato que o gás M em relação ao V, ele realmente, a letra E, ele possui menor capacidade calorífica. A capacidade calorífica ou melhor, é a maneira como o gás, ou o sistema, enfim, a substância, ela pode absorver calor. Então, existem gases, sólidos líquidos, mas aqui a gente está analisando gases, né? Que podem receber mais calor, uma mesma variação de temperatura do que outros. Então, se ele consegue receber mais calor, ele tem maior capacidade calorífica para uma mesma variação de temperatura num outro gás. Esse gráfico aqui nos mostra que o gás M consegue receber, para uma mesma variação de temperatura, menos calor que o gás V. Portanto, o gás M em relação ao gás V tem menor capacidade calorífica. Isso, em termos, né, da equação, pode ser descrito por essa equação que até mostrei para vocês
no início dessa aula. O ΔT, ele é o mesmo para o gás M e para o gás V. Mas como o gás M recebe menos calor do que o gás V, isso implica dizer que o seu grande, esse C grande aqui, que é a capacidade calorífica, também é menor em relação ao V, visto que o ΔT não se altera. Tá bem? Ok. Bom, então a nossa alternativa correta é a letra E, menos capacidade calorífica. Alguma dúvida até agora? Vocês hoje estão bem quietos hoje. Tá muito difícil? O que vocês estão achando? Contem para mim. Tiago, Yasmin, Luísa, Giovana. Por favor. Será que acabou a internet? Ah, não. Tem alguém digitando. Tá tudo certo? Assim, eu reconheço que essa é uma aula mais pesada. Como eu falei para vocês, a primeira e a segunda lei, elas são um pouco mais exigentes com os conceitos, tá? Mas os cálculos são mais tranquilos. Recomendo a vocês que vejam na internet videoaulas também, mesmo após a aula e ao longo, até chegar o momento da prova, que vocês retomem. Naturalmente, essa aula vai ficar gravada, mas é importante que vocês, em algum momento, retomem isso. É muito importante, tá? Para vocês recapitularem. Porque, geralmente, o Enem, quando ele trabalha... Já vamos dar essa dica para vocês. Quando o Enem trabalha a primeira e segunda lei, geralmente ele envolve um motor ou uma máquina térmica, tá? Se a gente for analisar aquela ilustração relativa ao mecanismo que foi usado pelo Joule, né, em relação ao equivalente mecânico do calórico, ou do calor, enfim, ela é uma máquina térmica, por exemplo. Então, nós temos que pensar sempre, né, que, por exemplo, o Enem ele vai sempre tratar, ou melhor, a maioria das vezes ele vai tratar esses conceitos utilizando uma ilustração, utilizando um gráfico. Então, a análise do gráfico é importante, como eu sempre digo, o gráfico não está ali à toa, existe um fundamento para que ele esteja ali, ele vai nos informar, ele vai nos trazer informações importantes, então, sempre lembrem disso, tá? Então, a gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte da segunda lei da termodinâmica. Tá bem? Bem, até botei uns memes aqui para a gente se divertir um pouco. Eu sou apaixonado por gatos, caso vocês não saibam disso, agora vão ficar sabendo. E eu adoro esses dois memes. Esse primeiro aqui eu já fiz um sticker, uma figurinha para o WhatsApp, porque sempre que alguém me fala alguma coisa que eu não gostei, eu boto C. Eu acho muito engraçado. E por que eu inseri eles aqui, nesse contexto? Porque muitas pessoas se referem à segunda lei da termodinâmica com essa afirmação aqui, ó. Calor não pode ser totalmente transformado em trabalho. Totalmente errada essa afirmação. Não nesse contexto aqui. Nós vamos ver que existem alguns detalhes que fazem toda a diferença para que essa frase, essa afirmação, ela realmente seja válida. Então, por isso, esses memes aqui, para vocês lembrarem disso, que possivelmente em algum material, em algum livro, vocês venham a encontrar essa afirmação. E eu acredito na potencialidade de vocês, e vocês podem e devem serem sempre críticos em relação ao que vocês, as leituras que vocês fazem. Então, essa afirmação aqui, desconexa, solta, muita gente consegue. A prepotência da pessoa é tão grande que ela tenta resumir uma lei numa frase, que é essa aqui: ó, calor não pode ser totalmente transformado em trabalho. Totalmente errado. Tá bem? Então, ao longo da aula, a gente vai trazer alguns argumentos que vão de encontro ao que realmente é a segunda lei e como ela pode ser descrita em termos de processos termodinâmicos. Tá? Então, por exemplo, essa frase aqui vai por água abaixo numa situação que é a seguinte: eu posso fazer uma expansão isotérmica de um gás ideal, absorvendo o calor do ambiente e transformando-o completamente em trabalho, pois se a temperatura é constante, o ΔU é igual a zero. E lembrem, se o ΔU é igual a zero, olha só que interessante. Uma expansão isotérmica acontece em temperatura constante. Se a temperatura não muda, e a gente sabe que a energia interna está vinculada à temperatura, se eu não tenho mudança de temperatura, também não tem mudança de variação da energia interna. Ou melhor, não tem mudança na energia interna, portanto não existe variação da energia. Então, se a gente lembrar da equação,
ΔU, tá péssimo meu desenho, mas vamos lá. É igual a calor mais trabalho. Bom, então, se o ΔU é igual a zero, quer dizer que o calor é igual ao negativo do trabalho, ou enfim, quer dizer que eu consigo transformar o calor totalmente em trabalho. E aqui eu estou dizendo que eu não posso fazer isso. Então, essa afirmação aqui, ela vai totalmente por água abaixo. Ela é inválida, já era. Foi embora. Até o Thiago riu ali, ó. KKKK. Pois é. Né? Então, essa afirmação está totalmente equivocada nesse contexto. É necessário fazer algumas ponderações. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma expansão isotérmica com um gás, onde ele absorve calor e ele consegue transformar todo esse calor em trabalho. Ou seja, estou transformando uma forma de energia em outra, totalmente, integralmente, mas a temperatura constante, né? Mas olha só, a temperatura é a mesma, mas não a pressão e o volume. E qual é a relação disso qual é a relação disso perante a segunda lei? É justamente que se eu tenho a mesma temperatura, mas eu não tenho a mesma pressão e volume, eu não retornei ao meu estado inicial. Então, qual é a maneira certa de enunciar essa lei? Nós já vamos ver daqui a pouco, tá? Mas quando você não retorna ao estado inicial, essa frase, ou essa afirmação, ela até pode ser correta. Eu consigo, por exemplo, ou melhor, ela vai contra, na verdade, a afirmação, porque eu consigo transformar todo o calor em trabalho. E ela nos diz que eu não posso fazer isso. E nesse caso, eu posso, mas não retornando ao estado inicial do sistema. Porém, quando eu estou analisando um processo cíclico, nós vamos ver realmente isso na próxima aula, eu acabo retornando ao meu estado inicial. E aí realmente eu não consigo. Aí aquela afirmação está ok, porque aí eu não consigo ter a transformação integral de calor em trabalho. Aí realmente não é possível, tá? Eu consigo fazer o inverso, ou seja, transformar todo o trabalho em calor? Consigo. Isso dá para fazer, tá? Isso é tranquilo para fazer nas duas situações. Mas calor em trabalho apenas se eu não estiver retornando, ou após o processo eu não retorno ao meu estado inicial do sistema, tá bem? Se eu estou analisando, por exemplo, um processo cíclico, eventualmente, na verdade, com certeza eu vou retornar ao meu estado inicial. E aí essa afirmação aqui, ela cai por terra e não é válida. Tá? Bom, nós temos dois enunciados importantes para que a gente compreenda isso. E que podem definir, aí realmente podem ser definições pertinentes à segunda lei da termodinâmica. Por exemplo, é impossível realizar um processo cíclico, cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Perfeito. É impossível. Se eu estou falando de um processo cíclico, é impossível. Não consigo remover todo o calor e transformar em trabalho. Existe um outro enunciado, do Clausius, um outro físico, que fala o seguinte: é impossível realizar um processo cíclico, abre aspas, vejam de novo, processo cíclico, cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Tá bem? Então, esses dois enunciados, eles realmente podem ser a nossa linha de raciocínio para nos conduzir à definição da segunda lei da termodinâmica. Isso pode acontecer e é certo. Tá bem? Bom, e existe uma coisa, ou melhor, um dispositivo que ele é muito importante e geralmente ele permeia os exercícios e estudos que envolvem a segunda lei, que é justamente as máquinas térmicas. Então, uma máquina térmica é um dispositivo que vai transformar a energia interna de um combustível em energia mecânica, tá? Ela também pode ser definida como um dispositivo capaz de converter calor em trabalho. Mas, como ela opera em ciclos, e aí nós temos a segunda lei para nos respaldar, pelo enunciado de Kelvin, a gente sabe que, através de um processo cíclico,
eu não consigo converter todo o calor integralmente em trabalho. Isso é impossível. Eu vou ter perdas, eu vou ter comportamentos dissipativos, digamos assim. Então, eu não consigo converter toda a energia mecânica, perdão, toda a energia do calor em energia mecânica. Vai existir uma perda. Ou então, eu não consigo converter todo o calor em trabalho. Parte dessa energia ela vai ser dissipada para o meio, em outras formas de calor ou em outras energias, que a gente vai ver mais para frente. Tá bem? Então, a máquina térmica ela opera sempre em ciclos. Por exemplo, um exemplo de máquina térmica é um refrigerador. O refrigerador que nós temos na nossa geladeira é uma máquina térmica. O motor de um carro, o motor de uma moto, são máquinas térmicas também. Os motores dos trens a vapor, máquinas térmicas. Tá? E eles sempre operam em ciclos. Por exemplo, um motor de um carro vai ter 4 estágios. E depois desses 4 estágios, ele retorna ao seu ponto inicial. Ou seja, ele operou num ciclo. Esse ciclo vai ser mostrado na próxima aula com maiores detalhes. Tá bem? Bom, vamos fazer um exercício, então. Olhem só. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir as suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca uma explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante o quê? Letra A. O tipo de combustível fóssil que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento ele estará esgotado. Na verdade, ele se referencia, ou melhor, ele se refere não ao funcionamento do motor, mas à eficiência. Realmente, se em algum momento nós tivermos a falta do petróleo, possivelmente nós não teremos mais o combustível, pelo menos, exceto o álcool, mas a gasolina, o diesel. E possivelmente, embora a gente tenha cana-de-açúcar, o transporte é feito por trens ou por caminhões. E esses veículos precisam de diesel. Então, eles não vão ter como transportar a linha de produção, por exemplo. Não tem como. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte. Aqui ele nos fala da eficiência e não do combustível que vai fazer o motor funcionar. Tá? Quando ele fala eficiência, é justamente essa relação da energia que é transformada de calor para trabalho. Trabalho para fazer o motor funcionar, o motor rotacionar, tá bem? Então, o tipo de combustível não está vinculado, nesse contexto aqui, à eficiência. Letra B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Olha só. Essa afirmação, ela nos diz o quê? Que uma eficiência, um rendimento ideal, seria a transformação total de calor em trabalho. Nós já vimos que pela segunda lei isso é impossível. Então, um limitante de eficiência poderia ser a letra B. Vamos deixá-la de lado um pouquinho, mas a letra B é possível. Letra C. Funcionamento cíclico dos motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida para o próximo ciclo. Não, isso não é verdade. Tá? Letra B. Ou melhor, isso é verdade, mas isso não está vinculado à eficiência. Então, não existe uma real conexão entre a limitação da eficiência com o movimento do motor, o funcionamento dele. Nós estamos falando de um fator limitante, que limita a eficiência, tá bem? Letra D. As forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que, com o tempo, levam qualquer material à fadiga e à ruptura. Isso é verdade? Realmente é, mas não no contexto da eficiência. Os motores trabalham com uma folga entre as peças móveis e as peças fixas. Por exemplo, o pistão ele se move dentro de um recipiente, que é a camisa do cilindro, tá? Mas ele não se move totalmente conectado, ou melhor, ligado a essa parede. Existe um espaçamento, mesmo que milimétrico, entre cada um. E é por essas regiões e as galerias onde o óleo lubrificante ele vai circular, fazendo com que haja o movimento sem um atrito direto. Tá?
o desgaste, ele realmente acontece, mas ele não é um fator realmente limitante para a eficiência, visto que esse desgaste ele acontece depois de milhares de quilômetros e muito tempo transcorrido, tá bem? E letra E, a temperatura que eles trabalham. Para atingir um plasma, é necessária uma temperatura maior que a fusão do ácido que faz os motores. Não existe nenhuma relação entre isso, tá? Essa aqui não é correta, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Algumas outras possuem afirmações interessantes, mas que não são relacionadas realmente com a eficiência. Então, como fator limitante em busca dessa eficiência citada, nós temos como real limitante a letra B, que um dos princípios da termodinâmica, que seria a segunda lei, nos diz que o rendimento de uma máquina térmica nunca vai atingir o seu rendimento ideal, ou total eficiência 100%. Tá? Questão 5, para que a gente termine a aula. Enem 2011. O motor só poderá realizar trabalho, deixa eu ver se tá, se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. Então, essa afirmação, já referenciada e adaptada, dessa questão, ela nos diz o seguinte, novamente, eu não consigo transformar todo o calor em trabalho. Parte da energia, ela vaza para a vizinhança, enfim, em outras formas. Né? Por exemplo, se a gente analisa o funcionamento de um motor, isso é bem interessante. Nós notamos que depois que a gente faz, por exemplo, a gente faz uma viagem, ou então se a gente está num dia frio ou calor, não interessa, e um ônibus para no ponto, na parada, e a gente está próximo do ônibus, a gente sente que sai um calor debaixo das rodas, né? Que a gente fala, na verdade, o calor realmente é uma energia que está sendo transferida para a gente, tá? Esse calor, ele acontece por irradiação. Então, parte da energia convertida em calor em trabalho para que o motor do ônibus funcione, parte dela ela é emitida, irradiada para fora, na forma de irradiação, tá bem? Uma outra forma é a condução. A energia ela se distribui pelas partes metálicas do motor, e a gente pode notar isso, se a gente deixar o motor trabalhando por um tempo, a gente desligar, quando a gente for tocar no motor, ele vai estar bem, vai ter uma temperatura bem elevada, e isso vai ser sentido também nas partes externas, até mesmo no cofre do motor, seja de um carro, de uma moto, ou de um ônibus, de um caminhão, enfim. Então, notem que eu não consigo transformar toda a energia de calor em trabalho, por exemplo. Parte dela eu perco, ela vaza. E aí por isso que aquela afirmação diz que num processo cíclico, como é um motor, eu não consigo converter todo o calor em trabalho. Ok? Então, de acordo com esse texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes do quê? Letra A. Liberação de calor dentro do motor seria impossível? Não. Essa liberação de calor, ela acontece, ela é possível. Letra B. Realização do trabalho pelo motor ser incontrolável? Não. Essa realização de trabalho ela é controlada pelas rotações do motor, vulgo o nosso acelerador, né, o nosso pé. É ele que controla essa realização de trabalho em função do movimento do virabrequim, em conjunto com a movimentação do pistão e a quantidade de ar combustível que é injetada na câmara de combustão. Letra C. A conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Essa é possível. Vamos deixar. A C é possível. Vamos ver. Ela está certa. Letra D. Transformação da energia térmica em cinética ser impossível. Não é impossível. Ela é possível. Justamente porque no processo de energia térmica, nós temos a liberação do calor, por exemplo, do combustível, que façam que o motor rotacione e o carro, por exemplo, se mova, ele vai ter uma energia cinética. Então, eu consigo ter uma transformação de energia térmica em cinética que é possível, tá? E a letra E, a utilização da energia potencial do combustível seria incontrolável, ela não é controlável. Se você tiver um carro com carburador ou com injeção eletrônica, vai existir um dispositivo que vai controlar o quanto o combustível é injetado. Então, não é um processo incontrolável. Então, a opção mais correta é a letra C, na qual a gente assume que a conversão integral de calor em trabalho, ela é impossível. E a afirmação do texto nos diz isso, visto que eu assumo que existe um vazamento de energia, então parte da energia ela é perdida. Tá bem?
Algum questionamento? Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Muito fácil, Thiago? Muito fácil, né? Muito também não, sim. Então, assim, ó, qual é a mensagem que fica? Quando nós analisamos um problema, a gente deve prestar atenção sempre nas informações que esse problema nos dá, seja no texto. Se esse problema nos fornecer gráficos ou sistemas, por exemplo, de funcionamento, como um pistão que se move, ou então uma máquina térmica, pás que rotacionam, a gente sempre deve abstrair um pouco e imaginar o funcionamento, minimamente o funcionamento desse dispositivo, para que a gente consiga conceber o que está acontecendo nesse sistema, tá bem? Que mais? Sabemos pela primeira lei que nós temos a inserção de energia na forma de calor e na forma de trabalho em um sistema, e que a relação entre essas duas energias, elas promovem uma variação de energia interna. Essa é a primeira lei. Sabemos que pela segunda lei, em um processo cíclico, eu não consigo ter a transformação integral de calor em trabalho. E isso vai afetar o rendimento ou eficiência dessa minha máquina. Porém, a gente vai estudar isso a fundo na próxima e última aula de termodinâmica. Visto que esse assunto ele se encerra no contexto de vocês, no ensino médio, é claro, né? Os requisitos que os vestibulares geralmente utilizam para cobrar dessa área. O último conteúdo é esse. Entalpia, que entraria em conjunto com a primeira lei, não é cobrado. Geralmente não é, nunca vi. Entropia, diretamente não. Mas os conhecimentos de entropia são vinculados à segunda lei e são importantes, até mesmo porque a gente revisa alguns conceitos sobre as desordens e o comportamento dos átomos nos materiais, no caso, nos gases, no que não vai os gases, enfim. Tá bem? Vocês têm mais algum questionamento, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar dessa aula, da última aula? Tudo tranquilo? Vou fazer vou fazer uns exercícios depois. Por onde posso tirar as dúvidas caso apareçam? Uma boa pergunta. Nesse momento, é interessante isso. Para mim não ficou claro, por exemplo, como é que eu posso me comunicar com vocês caso vocês queiram falar comigo, por exemplo. Isso não ficou claro para mim, talvez tenha sido uma falha minha, né? E de maneira inversa, se eu quiser conversar com vocês em algum momento, né? É um pouco mais difícil, é mais fácil vocês me procurarem, mas se vocês tiverem dúvidas, uma boa pergunta. Vou fazer exercício hoje. Por onde eu posso tirar as dúvidas caso apareçam? O ideal seria procurar um de nós professores, em especial a mim, que sou responsável por essa parte, né? Possivelmente os outros professores vão ter outras atribuições nesse momento, tá? Mas eu acho que se vocês procurarem a coordenação geral, eles têm acesso ao nosso contato, seja e-mail, WhatsApp, e aí eles podem passar isso para vocês. Essa aula vai ficar gravada, então eu autorizo que isso aconteça. Vocês podem passar meus dados, meus contatos, melhor dizendo, e aí vocês podem conversar comigo, tá bem? E fiquem à vontade, podem me chamar a qualquer momento, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, mandem uma foto, façam um áudio, um vídeo, eu vou ajudar vocês, tá bem? Eu acho que esse jeito talvez seja uma solução para a tua pergunta, tá, Thiago? Desculpa, mas para mim não tinha ficado claro ainda, mas acho que é uma possibilidade plausível, né? Luísa, muito obrigado pela explicação. Eu que agradeço vocês, tá? Por estarem aqui, dedicarem essa uma hora, nós fechamos exatamente com uma hora de aula. Foi uma aula um pouco mais corrida, mas acredito que tenha sido proveitosa para vocês, tá bem? Então eu desejo uma boa noite, espero que vocês descansem bem, se cuidem, tá bem? E até mais.